Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? E espero também que isso acabe logo. Tá difícil, né, gente? Mas a gente consegue, tá bom? Nós vamos falar, hoje é aula de história, sexta-feira, aula de história. Nós vamos falar sobre os primeiros povos nômades no Brasil. Esse assunto é muito interessante, não apenas pelo que ele aborda, né? Mas faz aguçar muito a nossa curiosidade. É incrível, vocês vão ver. Eu vou ler o livro, eu não ia nem ler o conteúdo do texto, eu ia explicar, igual eu faço em alguns vídeos, né? Eu explico com as minhas palavras, enfim. E algumas vezes eu não leio o que vem dizendo no livro, né? Mas eu vou ler e eu quero que vocês, enquanto eu estiver lendo, eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem cada coisa que eu estiver falando. Porque esse conteúdo, ele é muito minucioso, ele fala sobre a vida, sobre como eles viviam, o que eles faziam e como eles faziam, é muito detalhista. Então é importante que vocês coloquem na cabeça de vocês essas palavras e tentem imaginar, porque é a partir daí que nós começamos a entender o valor da leitura. Como é diferente ler um livro de assistir um filme, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Os primeiros povos nômades no Brasil. Os primeiros povos de que se tem notícias no Brasil viviam num território cuja fauna e a flora, ou seja, os animais e os vegetais, eram completamente diferentes dos atuais. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso a vegetação era predominantemente de campos, cerrados e caatinga. Falamos sobre isso ontem. Nesse período havia mastodontes, tatus gigantes do tamanho de pequenos carros, preguiças gigantes e etc., que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Depois veio um período com seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo porque não conseguiam se adaptar. Os povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único local. Ora utilizavam cavernas como abrigos temporários, ora construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campos, alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares feitos com pedra para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater. A partir de agora que vai ficar mais interessante, que conta um pouco mais dos detalhes, tá bom? No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Em cavernas é possível encontrar milhares de pinturas rupestres, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvido, entre outros. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar e pescar, pois há predominantemente figuras de animais quadrúpedes, aves, répteis e, em menor quantidade, peixes. Pintavam com dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos para os traços mais finos. Além desses, há também os homens de Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova do Maquiné, próximas ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana desses humanos. Nos Campos do Sul, tem-se vestígios da existência do povo da tradição umbu. Tratava-se de um povo caçador, que inclusive utilizava a bolhadeira, espécie de uma arma com 2 ou 3 bolas amarradas por uma tira de couro, que, quando utilizada por uma pessoa hábil, prende as pernas de um animal. E o arco e flecha. Eu vou colocar a imagem aí para vocês verem, tá bom? Já nas florestas do sul, também havia o povo da tradição Maitá. Era um grupo diferente, porque não conhecia o arco e flecha, alimentava-se de frutos silvestres e não tinha tanta habilidade como o povo de Umbu, seus vizinhos. E nós temos aí uma imagem, né, de Rio das Velhas, em Minas Gerais. Esse conteúdo aqui, ele é bem, digamos assim, especificando o que nós falamos
né? Lembra da era paleolítica, de como eles se comunicavam através de arte rupestre, que eles se alimentavam da pesca, da caça, de frutos, da plantação e tudo mais? Então, é aquele conteúdo, né? Bem dizer, e mais, digamos assim, destrinchado, né? Mais minucioso. A única questão é que aqui eles são nômades e tá dizendo, aqui, esse conteúdo, ele tá fixando no modo de vida que eles levavam, né? Já falei para vocês que os nômades, eles não viviam fixamente por conta da sobrevivência, né? Que eles viviam sempre em busca de alimento e abrigo, até que para serem sedentários, eles precisaram entender que morando perto de rios, eles conseguiriam ter tanto uma coisa quanto outra, cultivar os animais e cultivar a terra, né? Trabalhando assim na agricultura, na pecuária e a partir daí dando início ao comércio, enfim, as outras coisas que nós vamos ver mais lá pra frente. Tá bom? Eu peço que vocês, se vocês não entenderam esse conteúdo, eu tenho quase certeza que vocês entenderam, porque eu já venho falando sobre ele há um tempo. Mas que vocês releiam a página 53 e imaginem. Imaginem como tudo isso era feito, como que eles pintavam, com os espinhos, fazendo os traços menores, utilizando a pedra, não é isso? Como utensílio principal para as atividades, como que eles pescavam, como que eles caçavam, como que eles utilizavam a pele dos animais para fazer abrigo. Então, assim, tudo que você colocar na sua cabeça vai ajudar na hora do estudo, tá bom? Um beijo e até mais tarde!